falando até de estatística, tem um ponto ali que o livro traz, que ele fala que de 2/3, né, a cada 2 de 3 funcionários que dizem que tem alguém no trabalho que estimula esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento pessoal, eles se classificam dentro da empresa como pessoas comprometidas. E já a outra parte, né, que dizem que não tem tanto esse estímulo no trabalho, eles não estão tão comprometidos, eles são classificados como não comprometidos na empresa. Então, essa questão de ter alguém que se importe com o estímulo do desenvolvimento da pessoa, pessoal principalmente, ela está diretamente ligada com o comprometimento dela com a empresa. E eu queria até que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, Marcelo. Voltando aqui só para o tema do mentor, e a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então ele fala assim, ó, a noção de um guia pessoal, alguém que olha para a pessoa e está ali como um guia, né? Um mentor, fazendo o papel do mentor, né? A noção de um guia pessoal é uma ideia antiga que vive ressurgindo em formas como as relações entre o mestre e o aprendiz, entre o mestre e o aprendiz, o doutorando e o orientador da tese, ou o residente e o médico. Os músicos aprendem ouvindo músicos melhores. Cirurgiões aprendem observando os mais experientes, né? Então, trabalhando com alguém que supervisiona o progresso da pessoa, que é menos experiente, consegue-se algo impossível de se obter de outra maneira. O engajamento e a interação pessoal são coisas extremamente ligadas, né? E essa interação pessoal de ter alguém que bloqueia a agenda, né, e vai conversar com o colaborador e entender isso, faz uma grande diferença. A gente ensina, né, no programa EAG, o segundo dia do programa de EAG é o liderança, né? E a gente ensina algumas coisas de conversas, né? As conversas que os donos de empresa precisam ter com os colaboradores. E entre essas conversas, a gente tem uma conversa lá que a gente faz perguntas por exemplo, né? Quais são suas aspirações pessoais ou quais são suas aspirações profissionais? O que você acha que você precisa desenvolver? Por incrível que pareça, Aline, esse tipo de conversa, quando você chega e fala para o cara, ei, fala aí para mim, qual que é a sua aspiração pessoal, qual que é a sua aspiração profissional? As pessoas normalmente olham e falam, não sei, nunca pensei nisso. Ou fala, nunca ninguém me perguntou isso. Né? Normalmente isso acontece. Mas quando você está perguntando isso, você fala, pô, você precisa, se você não souber onde você quer chegar, né? Onde você vai dar no final do dia, né? Pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente trabalha com as pessoas, eu já tenho isso como prática, igual eu disse, né? Eu acho que eu já fazia isso de uma maneira empírica, e é lógico, depois das formações que eu fiz, dos estudos que eu fiz, eu comecei a usar isso de forma pragmática, né? O que é uma forma pragmática? Eu aprendi um conceito e apliquei ele na minha vida. E aí eu vejo muitas diferenças em relação a isso. Só que para mim isso soa como óbvio. E talvez para você hoje, depois de 2 anos de EAG, isso soa como óbvio. Mas, por exemplo, quando você recebe uma pessoa nova no teu time, Aline, e você vai fazer as conversas, conhece seu colaborador, entender e valorizar os pontos fortes, o que você sente desse colaborador quando você está fazendo esse tipo de coisa? O que você sentiu quando a gente fez com você? Eu vou trazer um ponto, Marcelo, eu acho que o EAG, por toda a cultura, todo o nosso processo de contratação e integração, ele já mostra que o EAG é uma empresa diferenciada. E isso acontece muito com os nossos clientes que aplicam. Tanto que acabou de acontecer, agora, tipo, foi essa semana, um cliente nosso conseguiu o selo do Great Place to Work, que é do GPTW, conseguiu um selo, e muito provavelmente essa também é uma empresa diferenciada, já que ela conseguiu esse tipo de selo, que é uma pesquisa feita com os funcionários, muito provavelmente essa é uma empresa diferenciada. Então, isso por si só já faz com que os funcionários, eles esperem perguntas diferenciadas, eu diria. Então, mas assim, sempre quando eu começo, vou fazer a primeira conversa, uma das primeiras perguntas que eu faço é, o que está na tua cabeça? E a pessoa fica assim, ué, como assim o que está na minha cabeça? Então, o que está na tua cabeça? Tipo, o que está ocupando espaço na tua cabeça? Pode ser problema, pode ser coisa boa, o que está ocupando espaço na tua cabeça naquele momento? E aí a pessoa, ela começa a me dar várias respostas. E em seguida eu pergunto, como é que tá a tua vida pessoal? E daí a pessoa vai falando, porque geralmente tem alguma coisa, é porque ontem eu acabei discutindo com a minha namorada, o meu namorado, tal, tal, tal. Aí a pessoa, ela já vai trazendo algumas coisas que mostram como que ela tá se comportando naquele momento, aquilo ali dá indicativos de como que ela tá naquele momento. Só que no início as pessoas, elas ficam meio receosas de se abrir sobre a vida pessoal, porque até teve uma vez que a gente fez um post no Instagram e teve até vários comentários de vários comandantes que eles falaram assim,
Porque para mim, na empresa é assim, se dá resultado, fica, se não dá resultado, vai embora. Eu não quero saber sobre o que ela faz na vida pessoal. Pô, você não tem como descolar uma coisa da outra. O que a pessoa ela é na vida pessoal vai interferir muito, o que ela faz na vida pessoal vai interferir muito o desempenho dela dentro da empresa. Então, eu acho que aos poucos, conforme a gente vai conversando e vai abordando isso, vai tornando isso um ambiente seguro para a pessoa falar sobre a vida dela pessoal, isso vai dando a possibilidade da pessoa ser cada vez mais ela mesma. A gente falar desse podcast, aí vai querer criar esse tipo de comportamento. Mas uma coisa que é importante é que isso não pode ser forçado. Tem que ser uma coisa natural, né? Não pode ser uma coisa forçada. Então ele fala assim, ó, olha o que ele fala aqui, na página 119, tá, Aline? Ele fala assim, ó, infelizmente, no afã de incentivar esse elemento de forma artificial em torno da organização, o que é artificial? É fazer por fazer, não fazer porque você realmente está interessado ou está envolvido, tá? Muitas empresas criam programas oficiais de aconselhamento, que tentam juntar as duas pessoas ou impor relações que, para serem eficazes, precisam surgir naturalmente. Então, não pode ser imposto, né? Mas pode ser desenvolvido, mas isso tem que surgir naturalmente para tentar forçar o que provavelmente só pode acontecer de modo natural. E uma mercadoria na sacola de truques que muitos consultores carregam de um cliente para o outro. Então, estimular o desenvolvimento da pessoa não pode ser um truque de, eu vou estimular isso aqui para gerar engajamento. Não pode ser forçado, tem que ser natural, né? Essa habilidade deve ser desenvolvida de maneira que as coisas fluam de maneira natural. Eu sei, por exemplo, que ele não senta com os colaboradores, né, e não conversa com os colaboradores, e não pergunta para os colaboradores, ei, o que está na tua cabeça agora? Né? Ei, o que está acontecendo na tua vida agora? Está precisando de ajuda em alguma coisa? E o que você quer? O que você quer ser quando você crescer, né? O que você vai ser? Você vai ser quando você crescer. Tem vários comandantes que vêm assistir os nossos rituais, né, que a gente tem na empresa, para ver como que funciona. E alguns desses rituais, eu acho que um aqui a gente já mencionou muito, que são as conversas individuais, né? Parar um tempo, reservar um tempo na agenda para ter uma conversa individual. Alguns vão chamar de one-on-one, outros vão chamar de conversas individuais, mas é literalmente você parar com entre líder e liderado para ter uma conversa. E nessa conversa você pode utilizar a lista de conversas que a gente tem, que a gente entrega dentro do programa EAG, tem conversas que você pode perguntar para a pessoa sobre algumas que a gente até falou aqui, né, Marcelo? Tem várias aqui que a gente já mencionou que podem ser utilizadas, e outros rituais, mas que eu acho que é importante falar, antes da gente citar outros rituais, eu acho que é importante falar que isso tudo vem muito da cultura, né? Se você tem uma cultura que dentro dos valores da empresa está prevendo o desenvolvimento, está prevendo as pessoas por trás, que é, por exemplo, um dos nossos valores do EAG, além do autodesenvolvimento, que a gente já falou muito aqui, é o compromisso com o resultado do cliente. E aí, às vezes, quando a gente vai dar um reconhecimento para alguém, a gente fala, por você ter se importado com o compromisso com o resultado do cliente interno, porque o EAG, ele também é um cliente, só que internamente, né? Então, a gente também traz isso, porque como a gente se importa com o comandante, a gente também se importa com o EAGênio, porque o EAGênio, ele é o ponto que vai fazer com que os nossos comandantes tenham resultado de fato, né? Então, tá muito voltado para a cultura. E aí, a gente tem outros rituais, um deles que eu mencionei aqui, mas, por exemplo, as reuniões de equipe, quando a gente tem reunião de equipe, então as áreas, elas param geralmente em um momento da semana para se reunir e fazer, para olhar os números da semana, olhar a meta, traçar plano de ação para poder alcançar as metas. A área de operações faz isso toda segunda-feira, a área do marketing faz isso todo dia, o RH também faz isso com uma rotina maior, financeiro também faz isso com uma rotina diária, comercial faz isso uma vez por semana. Então, a gente tem essas rotinas aqui no EAG, que isso ajuda a alimentar o desenvolvimento e, querendo ou não, cria uma união também entre as pessoas da equipe, né? Porque não precisa... Aqui a gente está falando sobre mentor, no caso, líder da equipe, mas ter alguém que se importe não precisa necessariamente ser um mentor. Pode ser alguém, às vezes, um colega de trabalho que está ali se importando com você, com o seu desenvolvimento. Os clientes que implementam o Talk, e aí o nome da empresa, né? Que nem um cliente nosso, Cayman Talk, aí vão ter vários outros talks que os clientes implementam, mas é um momento também que toda empresa para ver a apresentação do funcionário, né? Imagina, a pessoa se preparou e tá todo mundo parado para ouvir ela. Isso também alimenta esse Q6, né? Que é ter alguém que se importe, no caso, a empresa inteira, inclusive os líderes que estão ali assistindo tudo isso. Então, eu acredito que tudo isso que a gente falou
baseado em rituais, né, de colocar em prática, são rituais que as primeiras vezes pode ser que tanto o líder quanto o colaborador, ele se sinta meio estranho, né, com esse tipo de conversa, mas à medida que isso vai virando cultura, vai virando um processo mais orgânico, ele vai se azeitando aos poucos, e aí toda a empresa vai ganhando os benefícios disso tudo. O que ela quer da vida dela. Então a gente ensinava o cara a fazer meta, desafiava o cara a estabelecer uma meta e colocar. Por conta disso, teve gente que comprou o primeiro carro, teve gente que trocou de carro, teve gente que comprou a primeira casa, só de aprender a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com o funcionário em si do que com um treinamento, enfim, técnico para ele fazer alguma coisa, né? Então, acho que é de fundamental importância a gente virar o nosso radar para isso, olhar para isso de maneira diferenciada. Sim.